Pois é, gente, a Corregedoria da Polícia Militar deve ouvir hoje o depoimento de um advogado que estava na rua quando o menino de 10 anos foi morto pela PM na última quinta-feira durante uma perseguição policial na região do Morumbi. Segundo o jornal de hoje, Folha de São Paulo, o advogado afirma ter ouvido um disparo de arma de fogo partindo de dentro do carro que era ocupado pelo menor e pelo colega dele de 11 anos. Ontem, a mãe do menino que morreu deu um depoimento para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Já o outro menino de 11 anos deu 3 versões diferentes em depoimentos. Na última, como a gente já disse aqui no Repórter São Paulo, ele negou que os dois estivessem armados. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública já disse que o caso está sendo investigado e que os policiais envolvidos estão afastados. O Ministério Público também está acompanhando o caso. E olha, desde a morte do menino de 10 anos, há quase uma semana, esse assunto ganhou ainda destaque também entre especialistas de direitos humanos e até do Fórum Nacional de Segurança Pública. Uma das principais questões que têm sido levantadas, claro, é sobre a atuação da polícia, que matou a criança. Para falar mais sobre o assunto, hoje a gente recebe aqui o tenente-coronel reformado da PM de São Paulo, Adilson Paes de Souza. Coronel, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que sou grato por mais essa oportunidade. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E agora, infelizmente, para fazer uma avaliação dessa situação, desse caso tão triste, né? Como é que o senhor pode avaliar tudo o que aconteceu até agora? Primeiro, desde o primeiro momento que eu vi essa notícia através de uma rádio FM, eu fiquei chocado. Eu não consigo acreditar, como ser humano, não é nem como só o profissional, que uma criança de 10 anos foi capaz de fazer tudo isso que fez. Eu não estou dizendo que não fez, mas eu acho que é um absurdo tudo isso, é um absurdo. E tem que ser muito bem investigado, com toda a imparcialidade possível, para comprovar se realmente essa criança fez isso. Uma criança de 10 anos, o tamanho dela, dirigindo um veículo, fugindo da polícia, atirando ao mesmo tempo, é muita coisa fantástica no termo, na acepção da ficção. É um absurdo, é um absurdo. A princípio, como é que deveria ter sido, então, no seu entender, a abordagem, a aproximação da polícia? Primeiro, eu creio que toda ocorrência gera um estresse no policial. A questão é saber como é que esse policial reage a um estresse. De repente, esse policial estava com a percepção dele alterada pelo estresse. Não é nem uma questão de maldade ou não maldade, é uma questão de preparo psicológico, atenção psicológica. Tudo isso tem que ser avaliado. Parece que o carro tinha um insufilme, parece que houve disparos durante a perseguição. Há depoimentos conflitantes nesse sentido. Nessa percepção alterada pelo estresse, ele pode ter reagido de uma maneira desproporcional. Não estou aqui justificando a conduta do policial, estou aqui tentando explicar. O fato é que os policiais não têm acompanhamento psicológico preventivo. Há notícias, há pesquisas, inclusive do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indicam que um grande número de policiais estão sendo submetidos a transtornos psicológicos e não têm o tratamento adequado. Denúncias essas que já foram veiculadas na imprensa. Sim, a gente já falou sobre isso aqui no Repórter São Paulo também. Então, eu não sei qual é a estrutura psicológica desse policial. É possível saber que a criança, ele poderia ter percebido que era uma criança ou naquele estresse, nessa situação que o senhor está Talvez não definindo? Antes, porque me parece que o carro estava com isso filme, já era uma luminosidade difícil, chuva, estresse, a notícia, a perseguição, são muitos componentes com alta carga emotiva, psicológica, muita pressão na cabeça do policial. E agora essa informação de hoje que o jornal Folha de São Paulo traz de que um advogado que é morador da região, que estaria indo buscar o carro estacionado ali naquela região, teria ouvido o disparo de arma de fogo saindo do carro onde estavam os menores. É uma versão que deve ser muito bem explorada. O Ministério Público já designou um promotor de justiça da área criminal para acompanhar o inquérito. Fantástico, acho que isso confere o controle externo da atividade policial e uma prestação de contas da sociedade, mais transparência. Merece ser prestada muita atenção nesse depoimento, mas deve ser compatibilizado com provas técnicas. Se houve o disparo da criança, deve ter resíduo de pólvora na mão. Se houve o disparo de dentro para fora, deve ter vestígios de pólvora no veículo que indicam que houve disparo de dentro para fora. Enfim, são vários pontos a serem ligados e requer um trabalho de perícia muito importante, muito paciente
e, sobretudo, imparcial. Para a gente fechar, Coronel, o senhor tem 30 anos aí, teve 30 anos na ativa e depois participou aí de um curso, fez mestrado em Direitos Humanos na USP e escreveu o livro Guardião da Cidade, Reflexões sobre casos de violência praticados por policiais militares. E por ali a gente percebe que o senhor diz que esse modelo de segurança que existe aí não existe mais, deveria ser mudado. É por aí mesmo? Tem que mudar tudo? Tem que mudar tudo. A partir do momento que uma criança de 10 anos é morta, e aqui ou confronto ou execução pode tornar mais grave ou menos grave, mas é grave, mostra que tem algo errado na sociedade. Por uma criança de 10 anos praticar delito, é porque essa criança foi abandonada. Não adianta culpar só os pais. O Estatuto da Criança e Adolescente institui o princípio da proteção integral e atribui uma corresponsabilidade do Estado a zelar por esse desenvolvimento da criança, o desenvolvimento ideal. Uma criança de 10 anos chegar nessa situação, que várias instâncias do âmbito familiar e, por sua vez, do Estado... Falharam feio. O que falta mais para comprovar que falhou? Culpar a criança como estão culpando é pouco. Culpar o pai e a mãe é pouco. Existe uma estrutura muito bem delineada no papel e de coisas... Que na prática não está funcionando. De coisas no papel nós estamos cheios, mas na realidade não funciona. Bom, é assim com esse alerta que eu agradeço aqui a participação do Tenente Coronel Adilson Paes de Souza. É claro, é um assunto que não se esgota, é claro, o Repórter São Paulo vai continuar acompanhando a investigação desse caso e a gente continua falando sobre esse assunto. Mais uma vez, eu lhe agradeço a presença aqui e até uma próxima oportunidade. Será um prazer. Eu é que sou muito grato. A gente quer sempre. Obrigada, até a próxima. Até.